Neste vídeo eu vou mostrar para você como fazer a conexão entre aquele firmware do Arduino com as funções do DHT11 e o exemplo do LabVIEW que utiliza a leitura do sensor DHT11. Após configurado o vídeo, após o firmware personalizado ser gravado no Arduino, podemos vir aqui no exemplo do LabVIEW e verificar que ele solicita o pino de entrada de conexão do DHT11, que vai ser configurado aqui. O pino onde está conectado é o pino 14 de entrada digital, que também é o pino de entrada analógica 0. A porta serial onde este Arduino está conectado é a porta com 3. Então já podemos configurar aqui estes valores iniciais. Então na configuração inicial, para a conexão, precisamos apenas da porta serial. O pino de entrada digital será passado para o bloco do Links, que realizará a conexão com o DHT11. Este bloco, se olharmos o seu interior, veremos que ele executa apenas o bloco de comando personalizado. Então, o vetor de entrada de dados recebe apenas o pino do DHT, transformado para um vetor. A saída é o vetor onde teremos umidade e temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, e as duas sensações térmicas em Celsius e Fahrenheit também, com a mesma estrutura que foi apresentada lá na montagem do vetor dentro do código do Arduino. E essa saída é apresentada como um pino de saída, um cluster de saída. Então, retornando aqui ao exemplo, este bloco vai realizar a comunicação através do bloco do comando personalizado. Além deste bloco, dentro deste loop while, temos também o bloco de taxa de execução, para atualização da taxa de execução. Temos também uma conexão entre a linha de erro e o stop button. Caso tenhamos um erro de execução, este erro de execução irá paralisar o loop de execução. Ou, caso cliquemos no botão stop, ele vai paralisar também o loop de execução. Após a finalização do loop, a conexão com o Links é encerrada e, caso ocorra algum erro, uma mensagem de erro será apresentada. Vamos executar. Após a execução, é feita a conexão com o Links e, a partir dessa conexão estabelecida, vai ser atualizada a taxa de umidade relativa do ar, a temperatura ambiente em graus Celsius, temperatura ambiente em graus Fahrenheit e a sensação térmica baseada somente na umidade e na temperatura. Observe que essa é a temperatura ambiente, temperatura do sensor. Caso esta temperatura mude, a indicação aqui também vai mudar. E está sendo executado 8 frames por segundo. Caso ocorra qualquer erro, seja um erro de leitura no sensor ou um erro de conexão, o Arduino irá paralisar, irá retornar um erro para o LabVIEW e o LabVIEW irá paralisar este loop de execução. Da mesma forma como foi apresentado antes, se a conexão for desfeita, o loop será paralisado. Caso o programa seja alterado, o programa do Arduino seja alterado de alguma forma, isso também influencia na execução. Observe, ele está sendo executado 8 vezes por segundo. Caso alteremos o programa no Arduino, esta taxa será alterada também.
Vamos realizar uma alteração no programa do Arduino. Paramos por aqui. Observe que o delay de 100 milissegundos estava provocando uma redução na velocidade de execução. Sem este delay, a execução será mais rápida, porém, teremos um comportamento indesejado. Executando novamente. Percebe-se que a velocidade de execução do loop aumentou, porém, nem todos os dados recebidos são válidos. Observe, a umidade ela dá um valor válido e depois retorna zero, dá um valor válido e retorna zero, dá um valor inválido. Então, para a correta execução da leitura de umidade e temperatura, é necessário que tenhamos ali um pequeno atraso na execução do programa. Então, retornando à nossa taxa de 100, teremos uma execução mais lenta, porém, valores mais estáveis. Executando novamente. Temos aqui novamente os mesmos valores, 60% de umidade, 29 graus de temperatura ambiente. Agora, em outro momento do dia, com temperatura ambiente diferente, vamos registrar aqui as leituras do sensor DHT. Observe que a temperatura agora marca 27 graus, com umidade relativa do ar de 69%. Vamos provocar uma alteração nessa temperatura usando um ferro de solda. Apenas aquecendo o ambiente no entorno do ferro de solda, já percebemos ali uma variação na umidade e uma variação na temperatura. Ou seja, o sensor está funcionando corretamente. Ao afastarmos a fonte de calor, a temperatura irá diminuir, mas, como todo processo térmico, ele possui uma certa inércia, uma certa lentidão para poder registrar essa variação. Até o próximo vídeo.